Olá, Katy, tudo bem? Tudo bem, Bruno, e contigo também? Também, tudo bem. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O Corpo Não Mente. Desta vez dedicado aos Padrões linguísticos e também à forma como os padrões linguísticos impactam a nossa comunicação, neste caso verbal. Exato. Portanto, contextualizando um bocadinho, portanto, a nível de linguagem nós temos dois principais, digamos assim, canais de comunicação, o verbal e o não verbal. Portanto, a parte dos padrões linguísticos encaixa-se na parte verbal da coisa. Sim. E é o primeiro modelo a ser codificado pelos criadores da PNL, e é linguístico porque do passado linguístico de um dos co-criadores, que era o John Grinder, que é linguístico, e ele, em conjunto com o trabalho do Richard Bandler, identificaram, quando modelaram a Virginia Satir, e o trabalho que o Bandler fez com o Fritz Perls, de Gestalt Therapy, eles identificaram 13 padrões linguísticos. E é engraçado identificar esses padrões para percepcionar a forma como a pessoa filtra a informação de fora. E muitas vezes as falhas de comunicação acontecem porque uma pessoa está a comunicar com um padrão e a outra está a comunicar com outra. E basta identificar qual é o padrão, por exemplo, que eu estou a comunicar, e se eu quiser estabelecer essa ligação contigo, identifico o padrão e vou igualar esse padrão, vou fazer um espelhamento verbal desse padrão. Então vamos a um exemplo, se calhar é mais fácil escolher um padrão e o mais comum e que identifico imenso nas minhas sessões e nas aulas é o tenho. O verbo, tenho, eu tenho que fazer. E há um exercício muito engraçado que eu faço, tanto nas aulas de grupo, ou quando eu estou mesmo a trabalhar com o PT e nas minhas sessões de coaching, que é eu peço à pessoa para fechar os olhos, fazer um enquadramento de usar o mesmo tom de voz, porque isso influencia, e dizer, tenho que ir ao ginásio. E como é que se sente? Fazer a tal autocalibração. E eu vou ao ginásio. Ou eu quero ir ao ginásio, e a pessoa percepcionar as diferenças que sente internamente ao utilizar o tenho, o verbo ter, ou quero ou eu vou. E então as pessoas ficam muito admiradas, tipo, não tinha percebido que sinto essa diferença interna, física, de usar um verbo. Parece tão simples, não é? E que impacta os nossos resultados. Vou dando um exemplo muito prático. Há pessoas que funcionam muito bem com o tenho. Dizem, eu tenho que fazer e fazem. Sim, mas se calhar o significado que elas dão ao tenho é diferente. Sim. E depois tem muito a ver com isso, com o significado que tu dás às palavras. E nem toda a gente dá o mesmo significado às mesmas palavras. Mas e agarrando nisso que tu acabaste de dizer, com o verbo tenho, com o verbo ter, há pessoas que funcionam muito bem. Se disserem, tu tens que fazer isso, ela não questiona e faz, e se tu disseres a outra pessoa, tu tens que fazer isso, esquece, não vai acontecer. Para mim, esquece, não vai acontecer. Comigo também. E eu, crianças é tão giro percepcionar essas diferenças, e convido os nossos ouvintes a brincarem com isso com as crianças. Tens que comer, tens que beber água, tens que ir lavar os dentes, tens que ir dormir, tens que estudar. Sim. Agora tive um momento com a minha filha. Sim, continuando. Mas é mesmo isso. É muito interessante percepcionar isso. E isso é um dos padrões, há mais de 12, e é muito engraçado identificar esses padrões e perceber como é que a pessoa funciona. Pelo menos para mim, é super divertido e curioso, e há padrões que têm reações em termos de fisionomia, que eu já sei que a pessoa vai dizer o verbo antes de dizer, ou vai dizer aquele padrão antes de dizer.
Outro padrão típico é o causa e efeito, que também é uma coisa muito típica de eu estou triste porque tu não me atendes o telefone, ou eu fico contente porque tu vieste à minha festa. É o responsabilizar algo externo no outro, que também é interessante percepcionar em termos de resultados e objetivos e mesmo estados emocionais. Eu entregar o meu estado emocional a algo externo, que acontece, porque somos humanos, mas quando é que eu o faço? A questão aqui é, em que situações é que eu faço? Em que situações é que eu deixo o meu estado... O outro, exatamente. A minha pessoa. Há situações que é tranquilo e faço questão, né? Há outras situações que já, tipo, não, eu recuso-me a ir por aí. E esse é outro padrão linguístico muito típico português que eu identifico nas sessões. Esse foi um dos padrões que, quando eu fiz a formação contigo, que eu retirei assim o mais possível do meu vocábulo normal. E como é que sentiste? Como é que sentiste a diferença? Mais responsável por mim, também foi na altura que comecei a olhar um bocadinho mais para dentro e tentar perceber-me melhor e tentar não só perceber-me melhor, mas tentar perceber melhor aquilo que eu estava a sentir e tentar, que é uma das coisas que tenho feito nestes últimos anos, tentar perceber exatamente qual é que é a emoção que está a acontecer. E depois, agora este tem sido este último trabalho de identificar, não julgar, só observar e depois tentar perceber de onde é que aquilo veio, se for caso disso, ou não. Ou só sentir a coisa. Exato, depende da situação. Sim, depende do contexto. Deixar a coisa acontecer. É muito interessante. Também acontece muitas vezes quando começa-se a aprender a identificar os padrões e diz, não posso dizer. Podes. Tens é que ter consciência disso. A ideia é identificar. Que é aquilo que eu faço muito no Pilates, que aqui não identifico padrões verbais, identifico padrões motores. Portanto, eu quero que o cliente identifique o padrão motor, esteja consciente do padrão motor, para depois, ao longo do tempo, ele próprio fazer essa alteração. Agora, só voltando um bocadinho atrás do outro padrão que tu falaste do vamos. Em termos técnicos, chama-se operadores modais de necessidade. Essa foi uma das mudanças que eu fiz quando a dar aula, deixei de usar o tens de ou tem de, portanto é sempre vamos e é sempre vamos, ou seja, é sempre eu em conjunto com eles, que é para... Ele perceber que está acompanhado. Sim, e que não está a fazer aquilo sozinho. Que é importantíssimo. Sim. E também, mais uma vez, se ao dizer ou também vamos ou vais fazer isto desta forma, podes fazer isto desta forma, que também é outra forma de dar a volta, convidar a pessoa outra vez a pessoa fica responsável pela ação, seja física, seja linguística. E isso é muito interessante. E como é que isso impacta em termos das aulas de grupo e em termos de personal training? É importantíssimo. Sim. É importantíssimo. A nível das aulas de grupo, aquilo que eu sinto é que há uma maior coesão do grupo. Se pensarmos de vamos todos em conjunto fazer não sei o quê, tem funcionado melhor também para que aqui no Pilates isso é de certa forma, não muito importante, mas de certa forma importante, de haver ali um sincronismo entre eles a fazerem os exercícios. Portanto, controlar a velocidade que eles estão a fazer, controlar o número de repetições, controlar ali uns quantos fatores, e isso ajuda o grupo sentir mais. Sim, mais coeso. Também há outras duas palavras que eu queria mencionar aqui para as pessoas prestarem atenção, que é o não. Que também acontece muitas vezes na minha formação. Mas eu tenho que parar de usar o não. Não é perceber, e o outro é o mas. Aqui não é parar de usar nada, é simplesmente identificar
e perceber qual é o impacto que temos em cada situação, porque cada pessoa é diferente, perceber o impacto que se tem ao utilizar essa palavra num contexto específico. E o não é muito interessante do impacto que tem, e em vez de focar no que não, por exemplo, não queremos, eu muitas vezes foco no que é que eu quero, ou o que é que queremos como dupla, se eu estiver a dar treino individual ou se não de coaching, ou em conjunto nas aulas de grupos, como tu referiste. E eu uso o não. Agora, eu sei qual é o impacto que o não pode ter. Exato. E eu deixei de usar o não com a frequência que eu usava e da forma como eu usava. Portanto, eu neste momento, tanto em aula de grupo como em aula privada, quero e peço aquilo que eu quero. Peço aquilo que eu quero e não aquilo que eu não quero. Mesmo quando eu estou a fazer correções, é raro dizer não faço isto ou não é para fazer isto. Exato. Muito raramente. E quando faço, a seguir vem aquilo que eu quero. Aliás, fizeste-o agora há pouco tempo. Sim. Sim. E faço sempre esse jogo. Faço sempre esse jogo de... E acho que se perde-se menos tempo, não é? Perde-se muito menos tempo. E vamos direto ao... E muito mais direto e a mente percepciona de uma forma diferente. Mais clara. Muito mais claro. Muito mais claro. E outro padrão é o mas. O mas é muito interessante. Porque ao falarmos e queremos muitas vezes, e falo por mim que falo imenso e que muitas vezes tu tens que meter-me focada, focos, o mas anula tudo que foi dito antes, ok? E então se a pessoa quer pôr a informação cá fora, o máximo conseguir, é preciso perceber se o mas ali faz sentido ou não. Ok? E muitas vezes é percepcionar o impacto que o mas tem. E um exemplo eu sou mesmo má bruta, que é: tu estás muito bonita, mas engordaste, tipo, ai que esquece, tu estás muito bonita, não é? Foi. Eu uso isso um bocadinho à bruta, não é? Não, como exemplo, é só, e com a intenção das pessoas perceberem o impacto que o mas pode ter. Sim. E pronto, isto são só 4 exemplos. Pequenos exemplos. Há muito mais exemplos. Sim. E é muito interessante depois ver a diferença na parte linguística ao longo do tempo e mais o resultado na fisiologia e na fisionomia, Sim. na forma como anda, Sim. na forma como respira. E para terminar, eu convido os nossos ouvintes a fazerem um exercício muito giro que eu tenho, que foi o que eu fiz para perceber o impacto. Isto é muito giro, não dizer o tenho, mas pronto, estou para ver. E então testei durante um dia quantas vezes eu usava o verbo tenho. Eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, etc. Chegou ao meio-dia, eu perdi a contagem. E mais internamente não sentia, quando comecei a ter consciência e evitar de usar em certas determinadas situações, comecei a sentir menos tensão nos ombros, nos maxilares, nas costas, né? Porque para mim eu sentia uma obrigação. Sim. E então, quando parei de usar tanto o tenho, comecei a sentir mais alívio nessas zonas. E também muito engraçado é, quando eu tenho tensão nessas zonas, vou assim, espera aí, o que é que eu ando a dizer a mim própria? Exato. E normalmente é quando eu tenho que ir fazer alguma coisa que não quero fazer. Depois tenho que fazer aqui uma ressignificação. Sim. Mas pronto. Sim. E o convite que eu faço é: testem, percebam. Como eu disse, há pessoas que estão-se muito bem e que não sentem qualquer tipo de obrigação. Não é o nosso caso. E pronto. A mim o tenho é essa obrigação, mas depois é essa obrigação que fica no ar. Que é, eu tenho de, mas depois não concretizo. Portanto, incrível. E isso para mim, tipo, prefiro dizer que vou fazer 2 coisas do que dizer que tenho que fazer 10.
Epá, incrível. Sim. Eu lembro durante o confinamento que eu dizia, tenho que ir ao ginásio. Quantas vezes é que eu pus lá os pés? Bom. Sim. Então, até ao próximo episódio do nosso podcast. No próximo episódio vamos falar sobre rapport, tema muito interessante. Mesmo. Se tiver alguma questão sobre este episódio ou sobre algum dos anteriores, mandem-nos mensagem. Nós podemos sempre responder ou diretamente à mensagem ou então depois falar aqui ou fazer uma live para responder às perguntas. E sigam-nos, sigam a Ele Cathy. é coaching.eu. Sigam a mim, Bruno Rodrigues Pilatos E a ShiftU. Até à próxima para mais um episódio do Corpo na Mente.